E a coleção Femininos Plurais surge muito desse sofrimento que eu passei na universidade. Apesar de, na universidade, ter militado, a gente criou núcleos de estudos de raça, gênero, a gente bagunçou aquela universidade do jeito que pôde, mas a coleção é um pouco disso também. Do quanto que foi difícil para mim acessar certas coisas, do quanto que foi difícil para mim, no sentido pessoal, quantas coisas que eu tive que vivenciar e as pessoas não sabem. Enfim, a coleção surge muito desse incômodo, né? E surgiu essa ideia, chamei a Joyce e a Juliana Borges, estamos numa mesa de bar, adoro um bar, isso, tomo exatamente decisões isso importantes na mesa do bar. que eu queria saber. Super. Queria Tomo, saber tomo sobre chá de boldo esse sempre momento. pro fígado. É bom, viu, gente, para quem bebe. Depois, né? Aí a Depois gente que bebe. estava lá, enfim, teve essa ideia com autores negros, autoras negras. Elas apoiaram desde o início. Cada pessoa, cada autor e cada autora tem essa preocupação com a linguagem, de não ficar chato, de não ficar ininteligível, as pessoas não terem ter que ficar lendo com o dicionário do lado. Então é tudo muito fluido, muito prático. Então como é que foi isso? Porque linguagem é poder, né? E como eu estudei filosofia, a filosofia tem umas linguagens muito rebuscadas, né? Que as pessoas não, a gente deve falar filosofês. Então as pessoas gostam muito de falar filosofês justamente para as pessoas não entenderem. Aí você vai ver, não tem nada demais aquilo, mas é a pessoa que quer falar. E na filosofia tem muito isso. Quanto mais ininteligível, mais inteligente se é. Eu acho justamente o contrário, né? Então a ideia era ser didática, acessível. Quando eu tive a ideia, é um chosse, né, gente, essa coisa, né? Então, tem que ser didática, acessível, tem que ter só autores negras, vou começar com mulheres negras. Os temas, eu vou confessar, eu pensei os temas mesmo, a Joyce queria escrever sobre afetividade, eu falei, ai, não, escreve sobre empoderamento. Ai, gente, eu sou impositiva, desculpa. Mas deu certo, não deu? A Juliana, eu queria escrever sobre mulher negra e mercado de trabalho. Eu falei, mas, Juliana, você tem uma pesquisa tão importante sobre encarceramento, escreve sobre encarceramento. Ai, não, vai escrever, vai dar certo. E aí, os temas eu fui elencando, muito também por conta dos contatos que eu tive, por exemplo, com a Rede de Mulheres Negras do Pará, o quanto que o Norte é invisibilizado. Eu tive que, uma vez para lá, tomei uma na mesa lá, engoli, falei, nossa, é mesmo. Ela falou, ai, Djamila, está aqui na mesa, cadê as mulheres do Norte na tua pesquisa? Aí eu falei, por isso que vai ter Mulheres Amazônicas 2019, vai ter vários temas. Vai ter mulheres quilombolas, está sendo escrito por mulheres do CONAC. Então, a gente tem títulos até dizer chega. Começar com as autoras de São Paulo não é por uma questão bairrista, é por uma mera questão de que essa coleção é feita na raça. A gente não recebe apoio financeiro, não tem dinheiro de nenhuma instituição, inclusive, quem quiser, estamos abertas à negociação. A gente faz tudo na raça. Então, como a gente tinha que organizar os lançamentos, se não fosse em São Paulo, a gente não teria condição de fazer isso. Então, a gente começou com autores de São Paulo por uma mera questão financeira, porque todos os lançamentos são feitos na parceria. Então, a gente pede o espaço para alguém e vai e faz. A gente pede para um e faz. E é assim que a gente vai fazendo os lançamentos. Se é fora do estado, a gente pede passagem para um, pede passagem para outro, e é assim que a gente vai fazendo os lançamentos. E agora a gente lançou o selo Sueli Carneiro, a gente vai publicar o livro. E a ideia do selo Sueli Carneiro, além de homenagear uma mulher negra em vida, porque esse país só gosta de homenagear a mulher negra quando a gente morre, é publicar as mais velhas. Então, a coleção ela atende à minha geração, né? E o selo, a ideia é publicar as mais velhas. A gente vai publicar a tese de doutorado da Jurema Werneck. A gente vai publicar um livro em julho que a Aniele Franco está escrevendo sobre a Marielle Franco, a Aniele Franco, irmã de Marielle. Então, a gente faz tudo. E quando a gente lançou O Que é Lugar de Fala, quando eu lancei O Que é Lugar de Fala, que é um tema, né, que todo mundo fica lá gritando, concordo, não concordo, mas ninguém lê. E gera um incômodo nas pessoas, que teve um intelectual branco escrevendo artigo em grandes jornais para criticar o conceito, não está escrito assim, né? Do tipo, por exemplo, Cacá Diegues, cito nomes, escreveu um artigo na Folha dizendo que o lugar de fala era uma bobagem universitária. Eu falei, cara, ele leu o livro? Ele não leu o livro. Eu falei, eu não vou mandar para ele, porque ele tem dinheiro, ele é privilegiado, o livro custa R$19,90 com frete grátis, né? Então, ele que vai procurar para ler. Aí, eu respondi a ele na carta. Mas cacetei mesmo. Ele e todos os outros lá não leu. Na universidade, vai eu falar que eu acho. Mas eu acho que o conceito de biopolítica do Foucault, vai eu falar isso. E aí, eu falei e respondi a ele. Não satisfeito, ele me responde no Globo.
do Rio. E ele começa assim, o artigo. Dona Djamila da Carta Capital. Aí eu falei, eu lembrei de Lélia Gonzalez, que se mulher negra não tiver nome e sobrenome, o racista põe o nome que quiser. Né, ele se sentiu no direito, né, de me chamar assim, Dona Djamila, falando que eu que tinha que estudar, e que ele já tinha feito filmes falando de pessoas negras. Eu falei, ai, nossa, vai ganhar o prêmio do Senhor do Ano. Mas, e que não sei o quê, super desrespeitoso. Aí, recentemente, Juliana Borges me contou, não estava nem sabendo, que ele foi num programa agora de entrevista aí, acho que do Bial, sei lá, e perguntaram para ele, Cacá, e o lugar de fala? Ah, eu respeito, eu entendo, mas eu continuo não concordando. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de falar, mas, querido, os homens brancos estão falando desde sempre, é disso que a gente está falando. Quem que proibiu você de falar? Inclusive, você foi aí para a ABL, sem ter escrito o livro, gente. Foi nomeado aí imortal. Sabe, pelo amor de Deus. Joyce, o que é empoderamento, Joyce? Não, é sério, eu vou fazer essa pergunta assim, que parece meio óbvio. É importante a gente tratar disso, porque, como Djamila disse, um bocado de gente fala o que quer, mas não sabe do que está falando, não tem a menor ideia do que está falando. Bom, é complexo responder. Acho que o que é da coleção é complexo demais para a gente responder assim na lata, né? Toda vez que alguém pergunta, todo mundo sempre vai perguntar, né? O que é isso? Dá um certo, fala, putz, como é que eu vou agora resumir tanta coisa, né? Agora, empoderamento, eu gosto de começar falando o que ele não é, né? Ele não é ele não é autoajuda. Não é autoajuda, você não fala uma frase e a pessoa fica empoderada, isso não corresponde à realidade. Também não é nudez também não é empoderamento, é bom deixar isso bem claro. Né? Não estamos falando em liberdades individuais, na verdade a gente está falando de uma teoria que vai nascer de um conceito absolutamente aplicável, embora muito complexo, que vai nascer lá, vai ter sua sementinha, sendo plantada com Paulo Freire, né, que isso foi para mim um pouco, foi um choque, né, porque a gente tem essa coisa da coleção de trazer autores negros, de repente você se depara com um homem branco e não tem outra maneira senão falar e levar adiante aquilo que ele pensou inicialmente. E quando Paulo Freire fala em empoderamento, ele usa poucas vezes a palavra porque ele já supunha que a palavra seria extremamente distorcida. Olha só, 1968, 69, 70, ele já previa que tinha um potencial de distorção da palavra, justamente porque é um neologismo, que é uma palavra formada a partir de outra palavra. Então, poder, quando a gente pensa em poder, a gente está muito conectado com o poder, com o padrão de poder eurocêntrico e patriarcal, que é esse poder que cria as desigualdades que a gente conhece na sociedade. Então, o empoderamento ele vai fugir um pouco disso, porque ele propõe a quebra desse poder patriarcal, eurocêntrico, branco, masculino, que é ele que faz as divisões aí. Então, o empoderamento de saída, ele precisa confrontar esse padrão de poder que a gente tem. Né? Também não é instantâneo, não é individual, como eu já disse, ele é simbiótico, na verdade, porque você vai passar por um processo de empoderamento individual, e que é o seu start, é o seu clique que vai te dar, que você entende que você socialmente tem um problema e você precisa trabalhar dentro de uma perspectiva ampla e profunda para resolver esse problema social dentro de você. E quanto mais você resolver esse problema social dentro de você, mais você se soma à coletividade. Não é também um movimento vertical, justamente porque tem esse questionamento do padrão de poder eurocêntrico, masculino, patriarcal, enfim. Então, eu não empodero pessoas, as pessoas empoderam a si mesmas, e a partir desse movimento horizontal, né? Então, eu posso dar um exemplo muito claro aqui com a coleção Feminismos Plurais, né? Aliás, com o feminismo negro em geral, porque eu fui introduzida no feminismo negro no momento da minha vida que eu estava ali à beira de um abismo emocional, com diversos problemas seríssimos, e aí eu encontro uma turma de mulheres pretas na internet, discutindo, brigando, confrontando, e aí eu deixo de sentir aquela solidão, né, de você questionar racismo, questionar machismo. Então, a partir do momento que eu conheço o feminismo negro, é o meu start de empoderamento. Né? E aí eu vou passando por esse processo de empoderamento. Aí chega uma coleção para escrever, não foi fácil. Cada uma de nós, a gente tinha essa coisa do sabotador o tempo inteiro. Eu não dou conta de escrever, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho. A Djamila sempre puxando a gente. Você tem, amiga. Você pode, amiga. Porque ela fala assim, você pode, amiga. Você pode escrever sim, amiga. Eu amo as minhas irmãs de caminhada, de batalha, de vida, porque eu me reconheço nelas.
né? Então, para mim, elas são extremamente caras. Toda vez que eu estou diante de uma outra mulher negra, ou até de um homem negro também, eu sei tudo que ele passou, né? Então, eu quero que aquele homem ou que aquela mulher seja resgatado, né? Na verdade, não é nem resgatado a palavra, né? Esses dias eu vi que quem resgata é bombeiro, e a gente não resgata ninguém. Eu quero despertar nessa pessoa, inspirar essa pessoa para que ela entre num processo de se conhecer, de se gostar, de entender que todo o ódio que ela nutre por ela mesma, que ela reproduz em mim muitas vezes, é o processo do racismo que foi fazendo aquilo, né? Então, autoestima é nesse sentido de você pensar profundamente em quem você é e gostar de conviver com você mesmo. E isso, sem dúvida nenhuma, vai se traduzir na relação com o outro. Cada mulher que sabota outra mulher, cada pessoa negra que sabota outra pessoa negra, ela está, na verdade, sabotando a si própria. Ela reproduz essa lógica, né, ao qual ela é inserida, né, de desvalorização, de desumanização, ela reproduz no outro, né? Então, o processo de empoderamento tem que trabalhar a autoestima nesse sentido, a afetividade, eu tenho que ter capacidade de olhar para uma pessoa negra e sentir afeto por ela, a ponto de querer ser amiga dessa pessoa, ou respeitar que ela não queira ser minha amiga também, isso é importante dizer, porque gostar do outro também é aceitar que às vezes o outro não gosta de você, né? Tem que aceitar, né? Tá tudo certo, a pessoa não gosta, uma hora acontece e tal. Tem também a questão financeira, econômica, a gente precisa também trabalhar isso, porque nós, grupos minoritários, né, tanto de mulheres quanto de pessoas negras, nós somos pobres nesse país, né? Especialmente nós negros, a gente não tem riqueza, a gente não tem condições de levar projetos adiante. A gente queria estar fazendo muito mais coisa, com muito mais entrega, mas não pode porque a gente não tem um bolso que nos financie. Isso distancia muita gente da branquitude. A branquitude sempre tem quem vai lá bancar. Então, a gente precisa também trabalhar a questão financeira dentro desses processos de empoderamento, entendendo que não é um carro que me empodera, né? Não é uma casa na praia que vai me empoderar, eu ser, sei lá, CEO de uma grande multinacional aqui no Brasil. Isso não, às vezes a gente vê essas matérias, né? Fulana, a primeira negra fazendo não sei o que lá, mulher empoderada, não é empoderada. E eu estou sempre dando um exemplo muito radical com relação a essa questão do empoderamento. A gente perdeu uma parlamentar executada brutalmente no centro do Rio de Janeiro. Se nós fôssemos um grupo empoderado, isso não aconteceria, e ainda que acontecesse, a gente já teria desvendado essa charada aí, a gente já teria entendido o que aconteceu. Ô, Carla, e a interseccionalidade? Porque, assim, não é só difícil de falar, não. É preciso que está na ponta da língua de nós, todas nós, né, mulheres negras, para que a gente possa reproduzir direito para todas as pessoas. A interseccionalidade, eu vou tentar não ser tão complexa, mesmo porque a interseccionalidade é um conceito que vem sofrendo esvaziamento, tendo em vista que a academia se apoderou. Quando cai no gosto acadêmico, torna-se preocupante para nós, que fomos as proponentes do conceito de interseccionalidade. Interseccionalidade é uma sensibilidade analítica, uma ferramenta que é teórico, que é metodológica e que também é prática, que foi cunhada em 1989 pela ativista do direito, né, uma ativista negra chamada Kimberlé Crenshaw. Ela utilizou uma metáfora que eu vou tentar reproduzir brevemente aqui para vocês. Ela vai dizer o seguinte: o encontro do racismo, do capitalismo e do heteropatriarcado provocou um acidente. E adivinhe quem foi acidentada nesse encontro dessas três estruturas? A mulher negra, exatamente. A mulher negra está acidentada ali naquela avenida. No entanto, o movimento antirracista, quando tenta promover um socorro epistemológico, um socorro teórico, político para essa mulher que está acidentada ali naquela avenida, ele vem com ferramentas que foram pensadas para socorrer exclusivamente o homem negro. Então, essa mulher negra fica ali na avenida aguardando quem possa socorrê-la do ponto de vista teórico, metodológico e epistêmico. Por sua vez, as feministas brancas dizem: poxa, é ali que tem uma mulher precisando de socorro? Só que esse movimento, ao tentar fazer esse resgate, né,
também traz ferramentas que foram pensadas para as mulheres brancas, para o povo branco. E essa mulher negra, portanto, é quem produz na encruzilhada, a interseccionalidade é esta encruzilhada, uma oferenda analítica que não é só para pensar as experiências das mulheres negras, mas dos homens negros também e das outras categorias humanas conhecidas como outros. Todas aquelas categorias humanas que não são normativas, que não são brancas, que não são heterossexuais, que não são ricas, que não são consideradas humanas. Aí, o que é que eu posso dizer? Kimberlé Crenshaw, ela se refere à interseccionalidade tomando o contexto da General Motors nos Estados Unidos. Até a década de 60, a General Motors não contratava pessoas negras. E, quando passou a fazê-lo, manteve os mesmos critérios discriminatórios que levaram as mulheres a procurar a justiça. E aí um grupo de feministas, né, negras, e aí eu estou chamando uma delas para essa cena, porque ela vai procurar a justiça, Emma Digweifried, ela vai procurar a justiça e vai dizer, olha só, nós, mulheres negras, não somos empregadas na General Motors. E o juiz vai dizer, não, tem negros, sim, na General Motors, e esses negros são os homens que trabalham na linha de montagem, ou seja, no serviço pesado. Aí as mulheres voltam e dizem, não, então estamos sofrendo discriminação de gênero, porque as mulheres negras não são contratadas na General Motors. E aí o juiz também revida e diz, não, existem mulheres que trabalham na General Motors, só que essas mulheres são as mulheres brancas. Então, a interseccionalidade vem para demarcar que as mulheres estão nesta avenida das quais o racismo está presente e o sexismo também está presente. E há um prejuízo do ponto de vista econômico, já que ela não tem essa colocação no mercado de trabalho. Então, a interseccionalidade é essa sensibilidade analítica para a gente perceber que as mulheres negras, elas não são as mais oprimidas dessa sociedade que é capitalista, que é racista, que é heteropatriarcal, mas é muito comum as mulheres negras serem colocadas nessas avenidas onde há esse encontro de estruturas, há esse fluxo repetidas vezes, colocando elas muito mais vezes expostas. E elas não podem contar com o apoio dentro do movimento antirracista, porque é um movimento que reproduz o machismo e o sexismo, da mesma forma que o movimento feminista é conhecido pelo seu racismo. Geralmente, as mulheres feministas, né, brancas, elas vão para as ruas defender a luta contra o patriarcado, mas não chamam as suas trabalhadoras domésticas e não perguntam onde estão os filhos das trabalhadoras que estão nas suas casas. Então, é muito fácil dizer, venha limpar minha casa, mas será que seu filho não foi alvejado pela polícia? Será que seu filho não está desaparecido? Como é que a gente vai criar uma estratégia de coalizão, aliás, uma estratégia de igualdade dentro de um campo discursivo se a gente não exercita, né, a empatia e o compromisso teórico com as contribuições dessas intelectuais negras. Quando eu fiz a minha graduação, eu fiz no Conjunto Penal Feminino de Salvador e eu fui investigar exatamente a interseccionalidade. Então, eu percebi que muitas mulheres que hoje estão privadas de liberdade estão porque foram obrigadas por seus companheiros a levar drogas no ânus e na vagina para que eles não fossem estuprados lá dentro, para que eles mantivessem as suas benesses masculinistas que a gente conhece aqui. Então, eu utilizei a interseccionalidade também para perceber que não são os negros que estão encarcerados. É importante observar onde está a lesbofobia no sistema prisional, já que a cela é um ambiente doméstico, e quando eu estou aprisionada com Rita Batista, mas a minha representação de mim mesma é hegemônica, é androcêntrica, eu serei o Carlão e Rita Batista será a Leide. Ela vai apanhar todos os dias, sem que o Estado perceba que ali ela está sendo vítima de violência de gênero. Cadê a Lei Maria da Penha para entender que em 10 anos você vai apanhar todo dia do seu companheiro, viado ou piolho, que está compartilhando uma cela?